volta a mais um estudo da EBD. Dessa vez a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Durante todo o ano, a gente vai sempre voltar ao tema que a nossa igreja vai trabalhar, que se refere à volta de Jesus. Um tema atual e um tema que a uns assusta, a outros dá paz, tranquilidade e até mesmo uma certa euforia para que ele chegue logo, não é verdade? Bom, vamos começar então falando das 70 semanas de Daniel. Antes de explicar o que significa essas 70 semanas, vamos orar para que Deus nos abençoe? Oremos. Senhor, aqui está a Tua palavra e aqui estão os nossos corações prontos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. São palavras sérias, são palavras vindas diretamente do Senhor. Então, não temos dúvidas de que elas se cumpriram e que elas também continuarão se cumprindo até que o Senhor retorne. Abençoe o nosso estudo, ilumina-nos a mente e nos proteja de qualquer tipo de palavras ou impressões equivocadas, a fim de não atrapalharmos a voz do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, as 70 semanas de Daniel. Ela é registrada no capítulo 9 de Daniel e o verso 24 é o verso áureo da gente. É o verso que vai compor todo o quadro do nosso estudo. E ele diz o seguinte: 70 semanas estão decretadas para o seu povo judeu, porque era um anjo falando a Daniel, um hebreu, um judeu, e sua santa cidade, Jerusalém, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então esse foi o propósito do anjo explicar para Daniel o que aconteceria dali a alguns anos. É a profecia que se refere à salvação, porque ela vai relatar principalmente e pontuar a primeira vinda de Jesus e até o período em que ele expiou as culpas, que é quando ele morreu. Mas antes disso, vamos recapitular algumas coisas. Creio que os irmãos leram durante a semana os capítulos 7, 8, 9, 10, 11 e o 12. Então, os irmãos compreenderam que havia uma profecia a ser cumprida naquele tempo e também depois daquele tempo. A maioria dos sinais que o anjo dissera a Daniel que iriam ocorrer aconteceram assim, quando Daniel até já era morto. Mas Daniel registrou, selou e estamos aqui, alguém pegou esse livro e depois de muitos anos nós estamos aqui lendo em língua portuguesa para compreendermos o que Deus quer falar conosco. Bom,
Do capítulo 7 ao 12 fala-se de profecias, tanto profecias que já ocorreram, quanto as que ainda vão ocorrer. A gente vai ver que elas se referem aos maiores impérios, desde aquele tempo de Daniel até o Império Romano e um pouco além, quando ainda ocorrer o surgimento do Anticristo. O capítulo 9, ele se refere a uma profecia da restauração do Templo de Jerusalém, do ministério e morte de Cristo, da destruição do templo pelos romanos e da chegada e derrota do Anticristo. Só um parêntese, alguns irmãos nossos em Cristo afirmam que o Anticristo, essa figura Anticristo, já ocorreu. Ou ocorreu uma vez ou ocorreu várias vezes. Mas outros afirmam que ainda vai ocorrer aquele Anticristo mesmo. Aquele que todo mundo que conhece Jesus, que está afinado com a palavra dele, vai reconhecer, talvez acontecendo nesse período ou acontecendo no século seguinte, quem sabe, mas vai acontecer. Porque essa figura marcará a volta de Jesus. Será praticamente um dos últimos sinais da volta do nosso Senhor. Então vamos nos apegar ao capítulo 9, principalmente dos versos 24 até o 27. O verso 25 diz: Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o Messias, o Cristo, o Príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros. Ela quem? Jerusalém. Mas em tempos difíceis. Esse verso 25 refere-se ao decreto que o rei da Pérsia, na época de Neemias e Esdras, e também até de Esther, permite que Neemias retornasse a Jerusalém e pudesse dar início à reconstrução do templo que os antecessores desse rei destruíram ao levar o povo judeu em cativeiro. Então, tanto no livro de Neemias, principalmente Neemias capítulo 2, quanto no livro de Esdras, praticamente Esdras inteiro, há essa confirmação. Então a gente vai observar o seguinte: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, a promulgação do decreto ocorreu no ano 457. A partir dali, até a reconstrução, pelo menos dos muros de Jerusalém, forma um total de 49 anos. E um detalhe importante: nas profecias apocalípticas, proféticas mesmo, os dias referem-se a anos. Então, se a gente fala de 7 dias, numa profecia, está se referindo a 7 anos. E por aí vai. Somando então esses períodos, dá um total de 49 anos. Se fosse uma profecia, 49 dias. Ok? Então, isso já é um dado importante. É uma parte das semanas que já ocorreu. Então vamos pegar de novo o ano da reconstrução do muro, 408 a.C. E vamos até o ano do batismo de Jesus, que foi em 27 depois de Cristo. Que é o período em que o ungido, que é Cristo em grego, veio.
batendo direitinho com o verso 25. Saiba, entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o príncipe, venha, até que ele venha, pela primeira vez, haverá 7 semanas e 62 semanas. Agora estamos falando das 62 semanas. Aquele ano, desde o decreto até a reconstrução do muro, marcou 70 semanas. Da construção do muro, quando o muro ficou pronto, até o batismo de Jesus, é o que se refere aos 62 semanas. Somando o ano de um com o outro, dá 434 anos. Somando a reconstrução do muro até o batismo de Jesus. Os 49 anos do decreto até a reconstrução do templo, mais os 434 anos da reconstrução até o batismo de Cristo, marcam 483 anos ao todo. Foi o período que já ocorreu. Período de 72 semanas, mais as 62 semanas. Continuando, vamos lá no verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Vamos estender um pouco mais a leitura, indo para o último verso, verso 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O verso 27 marca um período. Esse período ele é dividido ao meio e fica um tempo que já ocorreu e outro tempo que estamos vivendo. Como assim? O verso 27 fala: após o ano 27 a.C., o ano em que Jesus é batizado, lembra das 62 semanas? Dentro das 62 semanas, ainda haveria mais uma semana. Jesus morre no ano 31 a.C. A morte de Cristo marca o meio da semana. Como está aqui no verso 27. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. É quando Jesus morre. Então não há necessidade de sacrificar animais para a expiação dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Porque Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que levou do mundo, levou de nós os nossos pecados. Amém. Então, no meio da semana. Uma semana, né? 7 dias. A metade de 7, 13,5. Então, uma primeira metade foi a morte de Cristo. E a aliança que ele fez com muitos. Esses muitos somos eu e você que estamos hoje convertidos a Cristo Jesus. E a outra metade. O outro período das 3 semanas e meia finais. É o período que estamos vivendo. Em referência à desolação
do templo, no verso 26, em que diz: a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá, ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Mais ou menos 40 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. E foi pelos romanos. Então, esse período faz parte do final das 3 semanas e meia em que estamos vivendo. Até agora Jesus não voltou. Significa o quê? Significa que nós estamos vivendo esse período final da semana. Olha só o quão próximo está a volta de Cristo. Olha só. Então é importante a gente prestar atenção e estudar a palavra de Deus por isso. Eu não quero, irmãos, que vocês fiquem aterrorizados com a volta de Jesus. Se nós estamos em Cristo, é isso que desejamos. Não é verdade? Então, para finalizar, qual é a mensagem final desse estudo? Primeiro, que Deus está no controle de todas as coisas. E no controle de todas as coisas mesmo. No controle de todas as coisas mesmo. Que Ele comanda a história. Tudo que aconteceu até hoje foi por ordem de Cristo. Foi por ordem de Deus. Então, da mesma forma que Deus disse alguma coisa e isso ocorreu, como as 70 semanas de Daniel, como as outras profecias de Daniel e as outras profecias já ocorridas, que não são profecias apocalípticas, se Jesus afirmou que ele vai voltar brevemente, é porque ele vai voltar brevemente. Nós vimos, nós estamos na outra metade dessa semana que falta para se completar todos os anos até a volta de Jesus. Portanto, vamos vigiar e orar. E não fiquemos desesperados. Pelo contrário, vamos ter paz e esperança no Cordeiro que vencerá no fim. Amém? Amém. Queridos, esse foi um estudo breve. Porque se fosse para eu me aprofundar em cada detalhe dele, eu precisaria de um semestre inteiro para explicar tudo tintim por tintim. Porém, eu espero que esse estudo curto, que ele nos faça, tanto a vocês quanto a mim, repensar a nossa vida. Notarmos os sinais na natureza, nos tempos, na história. E que a gente se prepare cada vez mais. Porque o fim está próximo, isso é verdade. E nós não devemos titubear, duvidar. Então vamos orar, vamos buscar a face do Senhor diariamente, vamos trabalhar a nossa mente, o nosso coração, vamos permitir que o Espírito Santo faça isso. Porque Jesus virá. E Ele não deseja que nenhum de nós, seus filhos, fôssemos pegos de surpresa. Ele não quer que nós sejamos pegos de surpresa. Então vamos nos preparar, vigiar, porque Jesus vem para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim não haverá mais pecado, medo, preocupações. Veremos a face do Senhor dia a dia. E isso é o suficiente, né, para a gente querer habitar com o nosso Deus. Que a palavra de Deus ecoe no coração dos irmãos. E que no nome de Jesus, essa mensagem seja um alerta para todos nós. Vamos orar para finalizar a nossa aula. Querido Deus,
estamos convencidos de que tudo está ocorrendo como o seu planejado. Não permita, Senhor, que a gente se distraia. Que esse estudo nos sirva de alerta, de que o Senhor cumprirá com seu propósito, como tu já cumpriste diversos deles. Senhor, abençoe a nossa vida, dá-nos paz, dá-nos esperança. Muito obrigado pelo sacrifício de seu Filho. E Jesus Cristo, muito obrigado. Muito obrigado pela sua obediência até o final, sua obediência até a morte de cruz, nos promovendo alegria indescritível, porque tu és o suficiente de nossas vidas. Abençoa-nos no restante deste domingo e que este estudo seja complementado pela palavra do servo que nos dirá o que tu tens a dizer a nós. No nome de Jesus, amém. Que a graça de Cristo esteja com todos nós. Amém.